Salve, salve, meu povo, paz e graça a cada um de vocês. Eu tô aqui de novo para nós falar aqui da religião outra vez, né? Falar de Deus, daquilo que convém a nós e apegar no Cristo, entender a sabedoria e excelência, né, dele, na nossa salvação, né, e as coisas que a gente deve praticar na excelência de Cristo, no ato excelente de Cristo. Naquilo que hoje é realidade, naquilo que hoje predomina, aquilo que hoje chegou para ficar, que é eterno, né? E aí a gente vai falar isso um pouquinho hoje, pegando aí, você pode até conferir depois, Hebreus no capítulo 8, nós vamos ver esse capítulo hoje e depois a gente vai talvez dar sequência no capítulo 9 com outros vídeos. Eu volto aí depois da vinheta, 2 palitos. Então, de volta aqui, pessoal, né? Falamos hoje da excelência de Cristo, tá bom? Eu vou já pedindo de antemão perdão pelos ruídos, né? Porque eu estou fazendo a gravação de material amador, né? Simples, e gostaria de estar pregando a palavra, né? Então, se você achar conveniente, querer ajudar o canal, se gosta das mensagens que eu passo, né, e quiser ajudar, puxa um comentário aí que a gente vai ver, né? Não vou colocar chave Pix, vou colocar nada aqui. Mas se você se sentir no coração de querer ajudar, a gente comprar um tripé, né, a gente comprar um microfone, a gente comprar uma câmera melhor, para a gente fazer esses vídeos aqui, assim, mais profissional, mais adequado, né, com mais sofisticação para vocês. Isso não manda muito, estou cansado de saber que sofisticação não manda, manda é o conteúdo da mensagem, né? A gente sabe disso, mas também os vídeos ficar bem, ficar bonito, né? Ficar bem formado lá no YouTube, tá bom? Então, se você quiser, entre em contato aí, manda uma mensagem, a gente vai olhar e ver, e aí a gente passa para vocês os dados direitinho. Ok? Mas vamos lá, hoje eu vou falar da excelência de Cristo. Vou mostrar para vocês que tudo que foi antes de Cristo é sombras. E infelizmente as denominações de hoje, todas elas, não salvam uma. Da Igreja Católica, que é a milenar, né, até a última que fizeram ontem na porta de boteco. Numa lojinha do bairro, numa rua de esquina, ou uma esquina de uma rua, melhor dizendo. Tudo a mesma coisa. Eles vivem os patamares, vamos dizer assim, os patamares pregados por Moisés, tá? Que apenas era sombra da realidade. A realidade é Cristo. Colossenses 2,17. É só você conferir. A realidade é Cristo, com promessas superiores, com aliança superior. Ah não, a aliança de Deus é uma só. Né? Muitos aí dizem, principalmente os adventistas, a aliança de Deus, não é não. A aliança de Abraão foi feita provisoriamente, de Moisés foi provisoriamente, mas a de Abraão foi na fé, que é a eterna, que é aquilo que Cristo trouxe para nós. Da ordem de Melquisedeque, que era um sacerdote de Salém, sem genealogia, sem princípio, meio e fim. É o Cristo que é o nosso sumo sacerdote hoje. Mas de Moisés não, Moisés foi apenas sombra, né? E nós vamos ver isso hoje. Então, eu quero começar a dizer para vocês o seguinte, que tudo que foi feito na terra, né, por Moisés, foi dado a ele uma maquete daquilo que estava no céu, nos projetos de Deus, da realidade. Quer dizer, não é a realidade, foi uma sombra daquilo, até que viesse a promessa que é Cristo, Gálatas 3,19. Então foi só um projeto daquilo que ele viu, daquilo que foi mostrado para Moisés no céu, até que viesse a promessa, até que viesse superiores, promessa superior aliança, tá bom? É a definitiva, aliança definitiva. Aliança com Moisés não é uma aliança definitiva, é uma aliança feita provisória. Ah, mas você está falando que a lei de Deus, os 10 mandamentos, é provisória? Foi provisória. A lei escrita é provisória, certo? Ela foi transitória.
transitória. Se você pegar Romanos 7, você vai ver Paulo explicando que por causa da lei, né, que era santa, justa e boa, porque veio de Deus, né, mas por causa do mandamento, né, por causa do mandamento se tornou ocasião de morte para mim. Morte é perdição, quer dizer perdição. Se tornou meio de perdição. Por quê? Porque o homem passou a cobiçar, né? Se não tivesse a lei que falasse com o homem, que impelisse o homem, dizendo, não cobiçarás, ele não cobiçaria. Você pode ver que hoje tudo que nós queremos fazer é o contrário daquilo que não deve fazer. A gente luta contra isso. Por quê? Porque temos essa coisa assim com nós, né? Dentro de nós, da carne, de que fazer o errado é melhor, é mais gostoso. É isso? Então é a cobiça, é o 10º mandamento. Né? E o apóstolo Tiago já diz, Tiago 2,10, que se você cair em um ponto da lei, você é culpado de todo. Deixa eu explicar. Se você cobiçou, não tem um homem, não tem uma mulher que não cobiça. Mas eu vou colocar assim, no total, homem, né? Não tem um homem que não cobiça. Todos nós cobiçamos. Seja uma casa, seja um carro, seja uma bicicleta, seja uma moto, seja o que for. A mulher do próximo, o homem da próxima, e etc. Né? Então a cobiça, ela é um ato condenável do ser humano. E ninguém escapa dela. Então se você cobiçou, que é o 10º mandamento, você é considerado ladrão e homicida, sem nunca matar, sem nunca roubar. Porque se você pecou em um, você é culpado de todos. Tiago 2, 10 e 11. Lê lá, pra vocês entenderem. Tá bom? Eu posso até colocar aqui na tela depois, mas eu acabo que eu esqueço de colocar, né? Mas a verdade é essa. Então aqui na terra foi feito por Moisés aquilo que representava, foi o arquétipo daquilo que Deus mostrou no céu. Aquilo que tipificava a realidade. Que era a sombra que mostrava que ia chegar em Cristo, que é o Cristo, né? Que é a realidade das coisas. Já falei de Colossenses 2,17. Então, o que aconteceu? Veio o tabernáculo, e no tabernáculo tinha as partes sagradas, que era o lugar santo, né, onde tinha a mesa da proporção, que era onde ficavam os pães, aquelas coisas, né, e etc. E tinha o outro lugar que era separado com um véu, que é chamado de Santo dos Santos, onde entrava só o sacerdote, só o sumo sacerdote, né? Para fazer ali anualmente os sacrifícios. Todos os anos repetia o sacrifício para pagar o pecado do povo. Então veja só, não tinha nada definitivo, não tinha nada eterno. Todo ano tinha que lembrar os pecados do povo e pagar ali com sangue de touros, com sangue de novilhas, de carneiro, essas coisas. Tá bom? É só você pegar lá Hebreus 10 que você vai entender. É perto de onde é que nós vamos ler hoje, que é o Hebreus 8. Então, se você for lá olhar direitinho, você vai ver que eu estou falando é a realidade. Então, essa verdade nunca pôde santificar, purificar ninguém. Essa é a verdade. Por quê? Porque era provisório. Né? Então, é provisório. Só transitório, até que viesse Cristo. Nós vamos pegar aqui, antes de nós ler Hebreus 8, nós vamos ler o 7. Um versículo só para vocês entenderem. Estou aqui com a Bíblia, a tradução dela é péssima. João Ferreira de Almeida, né? Tradução péssima, mas é a que eu estou na mão agora. Então vamos ler aqui, ó, Hebreus 7, 11, que diz o seguinte: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, que era o sacerdócio terreno, que eu falei agora que tinha o sacerdote, o Santo do Santo, o tabernáculo, depois o templo. Né? Se foi pela lei de Moisés, pela lei do sacerdócio, se foi mediante a ele, né? Pois nele era baseado o povo que recebeu a lei, que necessidade haveria, se fosse por eles, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sumo sacerdócio, se ela fosse permanente, se ela fosse eficaz, como querem fazer a religião hoje. A religião hoje quer fazer isso, quer fazer os rituais, os dogmas, o dízimo, esse monte de coisa. E aqui nesse capítulo fala do dízimo também, você pode ler também no primeiro lá, nos primeiros versículos. Então, que necessidade haveria ainda de que se levantasse um outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Eu falei no começo, a ordem de Melquisedeque foi lá com Abraão nas promessas, na fé,
né? É um sacerdote que não tinha pai, mãe, nem princípio, nem meio, nem fim. Sacerdote Salém, Melquisedeque, o qual Abraão doou, dizimou tudo aquilo que ele ganhou na guerra, certo? Então, que necessidade havia de levantar esse sacerdote, que é o Cristo, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ou seja, ele não é contado segundo a lei, certo? Ele não é contado segundo a ordem de Arão é o sacerdócio terreno que tipificava aquilo que Moisés viu no céu. Então, Cristo não é desta linhagem, Hebreus 7, 11, que ele não era dessa ordem, é de coisas superiores, e a gente vai ver para frente aqui. Então, que necessidade tinha? Nenhuma, se aquilo lá aperfeiçoasse todas as coisas. E ele ainda diz, versículo 12, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança na lei, certo? Então tudo mudou, a lei ficou para trás. Agora sim nós vamos pegar aqui e vamos ver a excelência de Cristo, Hebreus 8, que diz assim, ó, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sacerdócio, ou um sumo sacerdote, que assentou à destra do trono da majestade nos céus. Aqui você já vê. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Do verdadeiro. Não está falando do terreno não é o verdadeiro. Foi só a sombra. Pois todo sumo sacerdócio constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdócio tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdócio seria. Por que se ele não estivesse na terra, nem mesmo sacerdócio seria? Continua. Nem mesmo sacerdócio seria. Visto que existem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Aqui você já está vendo que ele está fazendo a diferença, o escritor, segundo a lei, tá bom? Está fazendo um ruído aí porque está chovendo, gente, está caindo um pé d'água aqui, viu? Então foi segundo a lei. Olha, os quais ministram em figura e sombra, são sacerdotes terrenos, ministram em figuras e sombras. É o versículo de número 5 aí. Das coisas celestes, olha aí, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, é o que eu falei aqui no começo, certo? Quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte, quando ele estava lá no Sinai, certo? Então essa é a situação. Agora, com efeito, diz a Escritura, obteve Jesus, veja bem, versículo de número 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, né? Quanto é também mediador de superior aliança. Tivesse sido, se a primeira aliança, veja, superior aliança, eu passei o capítulo aqui, superior aliança instituída com base em superiores promessas. Aqui está o versículo chave. Superiores promessas, né? A aliança foi baseada, instituída sobre essas promessas superiores. Isso aqui acaba com Moisés. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, versículo 13, 14 por ali, que quando se lê Moisés ainda tem um véu na cara, e que esse véu só é tirado quando se converterem a Cristo. Por quê? Porque Cristo é de ser excelência, Cristo é de superiores promessas. E ainda diz a Escritura, agora com efeito, versículo, eu estava no 6, né? Ora, versículo 7. Porque se aquela primeira aliança, veja só, se aquela primeira aliança, está falando do Monte Sinai, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito,
de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Aqui está a diferença. Então não se engane, aquela aliança do Sinai foi só provisória, ela já acabou, ela já passou. O Velho Testamento foi tudo cumprido em Cristo. Tanto faz a Torá, tanto faz o Tanakh, como quero dizer, né, que é os profetas, etc. Todos eles. A gente lê isso em Lucas, gente, no último capítulo de Lucas, versículo 44, 45 por ali, você vai ver isso lá. Jesus falou com os discípulos, tudo isso se cumpriu, o que estava escrito, né? Hoje se cumpriu tudo isso, escrito de mim, está escrito lá, não está escrito assim, mas verifica lá. Vou colocar na tela aqui o capítulo e o versículo. Tá bom? Então continua aqui, ele dizendo, olha só, e de fato, repreendendo-os, diz, eis que vem dias, Deus repreendendo isso aqui na voz do profeta Jeremias. Você confere lá, Jeremias 31, tá lá, é o mesmo que está aqui em Hebreus 8. Sei lá, que Cristo hoje justifica todos aqueles que não podem ser justificados pela lei de Moisés. Atos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39, por ali, eu vou colocar aqui na tela, tá bom? Então é um absurdo quando você traz as sombras e retira a realidade que é Cristo. Eu continuando aqui para vocês verem, só para terminar, versículo 8. Quando ele diz, torna antiquado a primeira, ora, aquilo, aliás, quando ele diz nova aliança, torna antiquado a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. E desapareceu. Era sombrio a lei de Moisés, tensa, as pessoas não podiam cumprir, e a ira de Deus se aplacava sobre aquele povo, porque Deus era um Deus irado. Quem aplacou a ira de Deus foi Cristo. Isso Cristo veio pregando o amor a cada um de nós. A verdade é essa, né? Vamos ver isso aí. Hebreus 12 e o versículo 18, olha só. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clancor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos as ouviram suplicaram que não lhes falassem mais. Isso no pé do Sinai, tá? No pé do Sinai, quando estava ali o povo reunido, que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes eram ordenado. Até um animal, se tocasse no monte, era morto, apedrejado. Certo? Aí o escritor vem dizer, na verdade, versículo 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Aí a ira de Deus, que estava sobre o mundo, e Deus mantendo ali aquela semente, né, daquele povo escolhido, até que chegasse Cristo, a realidade das coisas. E no decorrer desse período ele colocou o povo para congregar, né, para fazer a expiação dos pecados, ano a ano, sem a perfeição de Cristo. E todo ano eles tinham que repetir. Cristo veio e fez definitivamente. Se você ler o capítulo seguinte, que Hebreus 8, 9, você vai entender isso, tá bom? Mas aí ele diz aqui, ó, só para fechar, o versículo 22 de Hebreus 12, ele diz, mas vós tendes chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celeste, e as notáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados no céu, e a Deus o juiz de todos os espíritos dos justos agora aperfeiçoados, né? E a Jesus o mediador
da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala ou grita, né, com superiores, fala com superioridade, o sangue de Cristo. Explicando para vocês, ele fala com superioridade, fala mais alto do que o sangue de Abel. Quando Deus chegou, Abel estava morto e o sangue dele clamava, a alma dele clamava por Deus, e Deus sentiu aquilo. Então o sangue de Cristo fala muito mais, a alma de Cristo. O cara fala assim, mas ele está falando que Cristo tem alma, isso é outro assunto. Mas para você entender, na etimologia da palavra, a alma é o sentimento profundo, né? A alma é todo tipo de expressão do ser. Então você pega essa expressão de Cristo, a alma de Cristo, que fala muito mais alto que o sangue de Abel. Tá bom? E aí, meus amigos, irmãos adventistas, fica nessa. Estou falando de adventista porque adventista como que eu digo? Ele é mais afinco a isso, né? Mas o resto das denominações também. As denominações vêm com dízimo, né? Vem com roupagem, vem com dogmas, vem com o mergulho de Naamã no Rio Jordão, ele vem com o mergulho dos judeus, quando tinha um poço com água que se purificava, aquelas coisas tudo. Isso acabou, porque tudo era sombra. Quando nós fomos batizados em Cristo, né, se você ler Romanos 5, 6, você vai entender isso. Sepultado com Ele, batizado, mergulhado na morte de Cristo e ressurgindo numa nova vida com Ele, já aqui em vida, né, já aqui em vida, que é chamada a primeira ressurreição, certo? É chamada a primeira ressurreição, que nós éramos mortos, hoje nós somos vivos. Essa é a realidade de Cristo, tá bom? Paz e graça para você. E eu repito, se você quiser ajudar nós aí no canal, é só você entrar em contato com nós pelos comentários e a gente passa direitinho se você quiser nos ajudar. Paz e graça, Deus abençoe a todos.